Bem-vindos de volta ao Veganário 2020, versão online. Agora a gente vai trazer para vocês Rafael Pinto. O Rafael é uma das figuras mais reconhecidas do veganismo em Portugal. Ele é praticante de musculação, vegan já há 5 anos, possui um canal no YouTube com milhares de visualizações sobre fitness e nutrição. Ele é um palestrante internacional que se destaca pelo trabalho de divulgação científica de forma super acessível a todos. Ele também é autor do livro Saúde e Fitness Vegan, que ele vai divulgar aqui para a gente hoje. É um livro muito bem desenvolvido. O livro é basicamente uma acumulação de muitos artigos científicos, acho que 1.200 artigos científicos, ele vai contar para a gente também hoje. Além de tudo isso, vai falar também um pouquinho sobre a transição para o atleta vegano. Isso também é um assunto muito interessante, é interesse de muitas pessoas. E também vai falar sobre a ciência, né, tanto teórica quanto prática, dessas dietas veganas também. Tá? Quem nos acompanha pelo Facebook, tem o link para a sala do Zoom no Facebook, então se vocês quiserem interagir um pouco mais com o Rafael, esse tema é um tema que sempre levanta questões, então na sala Zoom a gente tem a funcionalidade de Q&A, QIA, que é perguntas e respostas, então vocês podem deixar as questões através dessa funcionalidade no Zoom. Rafael, muito obrigado por participar com a gente, é um prazer ter você com a gente aqui hoje, e eu te passo a palavra. Muito boa tarde a todos, conseguem me ouvir bem? Sim. Muito obrigado ao Veganário pelo convite, mais uma vez. Esta é a minha segunda participação no Veganário, desta vez de forma um bocadinho diferente. E o Veganário para mim é um evento muito especial por duas razões. Até hoje continua a ser a maior palestra que eu dei em Portugal, há 2 anos no Veganário. E em segundo lugar, porque foi precisamente nesse fim de semana que eu dei a palestra no Veganário que eu tomei a decisão de escrever o livro, de começar a escrever o livro. Então, 2 anos depois, estamos aqui novamente no Veganário e estou a lançar o livro que acabou de sair esta semana. Por isso, muito obrigado ao Veganário, muito obrigado à organização. E eu hoje vou falar um bocadinho sobre a minha experiência com uma dieta vegan, antes e depois de me ter tornado vegan, porque eu já praticava musculação antes de ter tornado vegan, durante cerca de 4 anos. Então tenho aqui uma boa experiência do antes e depois. Também vamos falar muito de saúde, de como é que vocês podem atingir a vossa performance física máxima com uma dieta integral à base de plantas, e já vou explicar um bocadinho o que é que isso é, e vamos seguir a estrutura do livro. O livro está dividido em 5 partes. Começamos um bocadinho com a minha história, passamos para a parte da saúde, depois para a parte da performance desportiva e depois então para uma parte um bocadinho mais prática, onde eu vou-vos mostrar algumas refeições, vou-vos ensinar como é que devem fazer as vossas refeições. E aqui nesta palestra também um especial veganário, vou mostrar alguns exemplos de atletas reconhecidos ao nível internacional dos vários tipos de modalidades que são veganos e conseguem atingir uma performance de topo com uma dieta vegana. Então eu vou começar aqui a fazer uma partilha do ecrã. Quero só avisar as pessoas mais sensíveis que esta apresentação contém algumas fotos sem camisola. Por isso peço já desculpa, mas faz parte do tema. Não há como escapar a isto, ok? Deixa-me só... Ok. Estão a ver a partilha de ecrã? Sim? Sim, sim. Sim, sim. Ótimo, ótimo. Então, aqui está o livro, o Guia Saúde e Fitness Vegan, o guia completo para atingir saúde e performance máximas com uma dieta vegan. E vamos começar então um bocadinho com a minha história. Então, a minha história. Eu comecei a treinar quando tinha 16 anos. Comecei a treinar em casa, não tinha aqui nenhum ginásio à volta, então comecei a construir o meu próprio ginásio em casa. Fui comprando um halter, outro halter, uma barra, discos, fui sempre acrescentando até desenvolver um ginásio mínimo em casa, digamos assim. E eu, na altura, também não conhecia ninguém que treinasse no ginásio ou treinasse a sério. Então, a internet foi a minha salvação. Eu aprendia tudo na internet, passava os meus dias a estudar treino, fitness, alimentação, tudo isso. E
eu comecei a seguir a dieta tradicional de bodybuilding, porque era isso que se falava nos fóruns da altura. Quando pesquisava como ganhar massa muscular, ou dieta para ganhar massa muscular, era a dieta tradicional de bodybuilding, do culturismo, com grandes quantidades de produtos de origem animal, nomeadamente carne, ovos e laticínios. Eu, na altura, comecei então a comer uma grande quantidade destes alimentos, comia frequentemente meio quilo de carne por dia, mais ovos, mais iogurte ou queijo, mais um batido de proteína de leite, comia uma grande quantidade de produtos de origem animal. No entanto, também comia várias frutas por dia, comia vegetais a todas as refeições, não comia fritos, doces e alimentos refinados. Foi uma coisa que eu excluí logo da minha dieta quando comecei a treinar. Já contava calorias e macronutrientes. O que é isso? Contar calorias é basicamente pesar tudo que como, introduzir numa aplicação e ver os resultados ao final do dia. Quantas calorias consumi, se são aquelas que eu preciso, e os macronutrientes são a proteína, gordura e hidratos de carbono. Então eu já controlava muito bem a minha dieta, já tinha conhecimentos básicos sobre alimentação e praticava então musculação 6 vezes por semana em casa no meu mini ginásio de garagem. E na altura consegui ter todos os resultados que acho que poderia ter. Nesta foto aqui, e agora peço desculpa por estar a mostrar, eu tinha 18 anos, tinha acabado de fazer 18 anos, e já treinava aqui há 2 anos e já tinha alguns resultados. No entanto, depois desta foto, depois de 8 anos, eu entrei para a universidade, fui viver para o Porto e assim comecei a treinar com consistência num ginásio. No final desse ano, passei esse ano todo a seguir a dieta de culturismo mais do que nunca, porque agora já cozinhava todas as refeições para mim, tudo isso. No final desse ano, eu tive uma pequena lesão no ombro, então parei de treinar durante uns meses. Parei de treinar durante uns meses, fui estudando como recuperar da lesão, cheguei a fazer fisioterapia e tudo isso, e felizmente consegui recuperar. Ao mesmo tempo que eu comecei a voltar aos treinos, já no mês de novembro, tive quase 6 meses sem treinar, ao mesmo tempo que eu fui recuperando os treinos, eu tornei-me vegan. E como é que eu me tornei vegan? É engraçado porque eu nunca na minha vida tinha pensado tornar-me vegan ou vegetariano. Eu não conhecia uma única pessoa vegan ou vegetariana na altura. No entanto, numa das minhas pesquisas, num dia normal, até me lembro que foi após um treino e estava a beber o meu batido, pós-treino, e estava a fazer uma pesquisa no YouTube e apareceu-me este vídeo aqui nos recomendados. O vídeo Food as Medicine, Preventing and Treating the Most Common Diseases with Diet, deste senhor aqui que é o Michael Greger, que é um médico que faz muita divulgação científica na área da prevenção de doenças através do estilo de vida. E nesta palestra, que é extremamente científica, e ele mostra muitos estudos, como aquele que estão a ver ali atrás, ele dizia que comer grandes quantidades de produtos de origem animal, se calhar não é a coisa mais saudável que podemos fazer. Se calhar comer grandes quantidades de produtos de origem animal e de alimentos refinados, também fala disso, é uma das principais causas do top 15 doenças que assolam a nossa sociedade. E esta foi a primeira vez que eu fui confrontado com a ideia de, espera lá, comer carne afinal não é super saudável, eu estou a comer meio quilo de carne por dia, eu achava que isto era super saudável. Eu achava que a minha dieta era super saudável porque eu já não comia doce, já não comia fritos, passei quase 3 anos sem comer doce nem fritos. E comia muitos vegetais e era a dieta mais saudável que eu conhecia quando olhava para as pessoas à minha volta. Mas de facto estava a comer uma quantidade enorme de produtos de origem animal. E foi aqui que eu fui confrontado com isto pela primeira vez. Não só com a ideia de que grandes quantidades de produtos de origem animal podem contribuir para estas doenças e não são saudáveis, o que já agora é senso comum, porque não há nenhuma recomendação nutricional no mundo que recomende o consumo de meio quilo de carne por dia, não há nenhuma. Normalmente as porções são muito mais reduzidas, à volta de 70 gramas por refeição ou assim. Mas no mundo do bodybuilding e mesmo na percepção da população geral, nós temos uma ideia de quanta mais proteína, quanta mais carne comemos, mais saudáveis somos. E sabemos também ao mesmo tempo que isso não é verdade. Há aqui um contrassenso. Mas então eu fui confrontado também pela primeira vez com a ideia de que, espera lá, estão-me a dizer que nós não precisamos de comer carne para sobreviver, os humanos não têm necessidade biológica de comer carne para serem saudáveis? E foi a primeira vez que eu ouvi isto.
E, considerando-me eu um grande amigo dos animais e ambientalista, já na altura, eu fiquei um bocadinho em choque. E tive aquilo que eu costumo chamar a única epifania da minha vida. E se calhar vai continuar a ser a única. Que foi, então espera lá, se nós não temos necessidade fisiológica, biológica de consumir produtos de origem animal, se em grandes quantidades eles até podem contribuir para muitas doenças, porquê que nós estamos a matar todos estes animais? Porquê que nós estamos a causar um impacto ambiental tão grande? Porque eu na altura já sabia, já tinha conhecimento do impacto ambiental da produção de alimentos, especialmente da agropecuária. Só que quando tive essa informação, ignorei completamente, como infelizmente a maioria de nós costuma fazer nestas situações. Então foi aqui que eu percebi, pela primeira vez, que eu iria ter que deixar de comer carne e todos os produtos de origem animal. Assim, num dia como qualquer outro, acordei normalmente, comi normalmente, fiz o meu treino normalmente, e só porque abri este vídeo e no final deste vídeo tive este momento, espera lá, eu vou ter que deixar de comer carne. Por isso, para toda a gente que costuma dizer, eu nunca deixaria de comer carne, eu nunca faria isso, eu também nunca tinha pensado nisso. Também nunca tinha pensado ser vegetariano, nunca tinha pensado ser vegano, mas tudo o que foi preciso foi esta epifania para isso acontecer. E a verdade é que depois desse dia, eu ainda continuei a comer produtos de origem animal durante esse dia, no dia seguinte, e eu pus no livro conto isso de forma mais detalhada, mas senti-me psicologicamente e fisicamente mal, enjoado e mal comigo mesmo, porque eu sabia que aquilo estava a fazer, não só se calhar não era tão saudável quanto isso, mas estava a causar dano aos animais e ao planeta. 3 dias depois fiz então o meu primeiro dia sem carne, e nesse dia ainda consumi ovos, e 4 dias depois já não comi qualquer produto de origem animal. E foi basicamente assim que eu me tornei vegan. Só voltei a comer carne uma última vez, 4 dias depois disto, porque tinha o chamado Dia Nacional da Defesa, em que temos que ir ao quartel militar, quando fazemos 18, 19 anos, passar lá o dia, fazer uma visita e tudo isso. Eu ia comer lá na cantina, e então decidi, ok, este vai ser o último dia que eu vou comer carne na minha vida, porque eu não tenho coragem para chegar lá e dizer, não tenho um prato vegetariano, não quero fazer um prato vegetariano. Isso já foi há 5 anos, ainda não era tão aceitável quanto isso. E é curioso porque uma das primeiras coisas que nos disseram quando entramos lá para as palestras foi, há aqui algum vegetariano, algum vegano para nós fazermos uma refeição diferente? E eu mantive-me calado, apesar de já saber que no coração e já na última semana ser vegan. Eu mantive-me calado, o pessoal fez as suas piadinhas e eu pensei, bem, o que é que iam dizer se eu agora viesse assim do nada dizer que não como carne, que era um prato diferente. Então deixei-me estar, chegamos à hora da refeição e era carne cozida, que eu nunca gostei. Não só era carne cozida, como era uma mistura de carne de vaca, carne de porco e batatas cozidas, tudo junto. Essa refeição só por si já não teria um grande apelo para mim antes, mas nesse dia foi ainda pior. Eu provei a carne e não consegui, de facto, comer mais e só veio acrescentar a minha ideia de que não, eu tenho mesmo que parar de comer carne. E foi a última vez que eu comi carne na minha vida, no dia 5 de novembro, que faz agora 5 anos. Já lá vão 5 anos. E então, como é que foi a minha transição? Que esta aqui é a parte interessante. A minha transição foi muito mais fácil do que, se calhar, a maioria das pessoas. E mais fácil do que eu esperava. Porquê? Porque eu já tinha uma boa relação com a alimentação. Eu já conhecia os alimentos. Eu já contava calorias e macronutrientes. Então, tudo que eu tive que fazer foi substituir a proteína de origem animal por proteína de origem vegetal. Nas primeiras semanas foi complicado. No entanto, facilmente me apercebi que quase nada mudou da minha dieta. Continuei a comer as mesmas quantidades de proteína, hidratos de carbono, gordura, só que as coisas vinham de fontes diferentes. Eu tenho aqui na apresentação uma tabela que também está no livro, que compara a minha dieta antes e depois de ser vegan. As grandes diferenças aqui é que aumentei ligeiramente o meu consumo de frutas e vegetais, ligeiramente, aumentei muito o meu consumo de leguminosas e aumentei o consumo de sementes como fonte de gordura. De resto, o meu treino continuou exatamente o mesmo e por isso é que eu costumo dizer que, se calhar, tenho uma boa percepção do que é treinar numa dieta não vegan ou numa dieta vegan, porque a minha rotina de treino é literalmente a mesma e até hoje continuo a usar a mesma divisão de treino.
Então, vamos àquilo que as pessoas mais querem ver, que é como é que foi a minha transformação depois de adotar uma dieta vegan. Então, esta é a última foto que eu tenho onde ainda não era vegan. Vocês podem ver, estou com as fitas no ombro porque estava a recuperar da lesão. Aqui tinha perdido bastante peso por causa do período da lesão. Temos aqui, um ano depois, já tinha recuperado imensa massa muscular, tive grandes resultados durante esse ano, e agora aqui uma das últimas fotos, 4 anos e meio depois. Fui dos 68 quilos para os 80 quilos de massa muscular, tive todos os resultados que poderia ter tido. Se tive esses resultados por ser vegan, obviamente que não, ok? Não tive esses resultados por ser vegan. Se seguisse uma dieta omnívora saudável, teria esses resultados na mesma. Mas é mesmo esse o ponto, é que eu consegui ter exatamente os mesmos resultados, protegendo a minha saúde, salvando animais e o planeta. Então, o que é que mudou no meu treino em si? Agora, mais do ponto de vista da performance desportiva. Então, em primeiro lugar, eu senti uma coisa que foi a recuperação mais rápida. Isto aconteceu por uma razão específica, que é eu aumentei o meu consumo de frutas e vegetais. Não foi um aumento muito grande, eu já estava a consumir as recomendações, ok? Mas agora quase que dobrei as recomendações. E isso fez diferença. O maior consumo de antioxidantes, frutas, vegetais, conseguiu fazer com que a minha recuperação fosse mais rápida e eu agora já não fico tão dorido, e logo após notei isto, já não ficava tão dorido dos treinos como antigamente. Isto mantém-se até hoje, já não fico tão dorido. Se isto vai significar que eu vou ganhar mais massa muscular, se calhar não. Só quer dizer que pelo menos fico menos dorido. Depois notei também menos inflamação. Este aqui era um problema que eu já tinha há muito tempo. Um ano após eu ter começado a treinar, eu tive um problema qualquer nos tendões das mãos e pulsos. Comecei a ter dedo em gatilho. Para quem não sabe, é quando o dedo não consegue fazer este movimento, mas chega aqui e dá um salto. Isto é um problema nas articulações. E na altura cheguei a ir ao médico e tudo, fazer análise, ver o que é que poderia ser. Testei várias coisas relacionadas com isto. E uma das coisas que testei foi a proteína C reativa. A proteína C reativa é um marcador de inflamação no nosso corpo. E, de facto, quando eu fiz essas análises, ela estava um bocadinho elevada. Quando eu fiz análise, já depois de adotar uma dieta integral de base vegetal, uma dieta vegan saudável, isso desapareceu completamente. A proteína C reativa já estava 0,01, era quase inexistente, a inflamação, e de facto eu nunca mais tive que fazer gelo nas minhas mãos. Eu tinha que fazer gelo nas mãos após todos os treinos da parte de cima, durante 1 ano ou 2. E quando eu adotei uma dieta vegan, pude deixar de fazer isso. Não sei se foi em relação à dieta vegan, mas possivelmente foi porque estava numa dieta mais saudável. Depois, a terceira diferença que senti foi o maior pump. O pump é o fluxo sanguíneo. Quando nós estamos a treinar, a fazer repetições sempre do mesmo movimento, o sangue acumula-se no músculo, o músculo cresce e quem anda no ginásio normalmente gosta dessa sensação. Mas isso não é só um fator estético, é também importante do ponto de vista da performance, porque uma melhor circulação significa uma melhor performance. Mais sangue no músculo significa também uma maior prevenção de lesões, por exemplo. Então, vamos agora entrar aqui na parte 2 do livro, que é a parte mais ligada um bocadinho à saúde, sobre uma dieta integral de base vegetal e saúde. Então, em primeiro lugar, o que é uma dieta integral de base vegetal? Isto é uma questão muito importante, porque do ponto de vista da saúde, não se pode recomendar uma dieta vegan. Do ponto de vista da saúde, não se pode recomendar uma dieta omnívora. Do ponto de vista da saúde, não se pode recomendar nenhum nome de dieta. Do ponto de vista da saúde, podemos recomendar uma dieta integral de base vegetal, que é uma dieta que exclui ou quase exclui produtos de origem animal e alimentos processados. Porquê que eu digo isto? Porque o rótulo de uma dieta em si, uma dieta vegan, por exemplo, não me diz o que é que a pessoa está a comer. Diz-me que ela não come produtos de origem animal. Ok, mas ela pode estar a comer batatas fritas, pizza, donuts e hambúrgueres todos os dias. Isso não vai ser saudável. Então, normalmente quando se fala em dieta na área da nutrição, eu prefiro usar o termo dieta integral de base vegetal ao invés de dieta vegan, ok? E é essa a dieta que eu discuto no livro, é essa a dieta que as populações que mais vivem no mundo adotam, e já vamos falar um bocadinho mais sobre isso. Então, a primeira coisa que eu quero
em que vocês tenham atenção e quero que esta é a principal mensagem do livro, ok? Por isso é que o livro é para toda a gente que quer adotar uma dieta vegan, mas acima de tudo é para toda a gente que quer adotar uma dieta mais saudável. E a primeira mensagem que eu quero que vocês levem do livro é esta. Segundo o Global Burden of Disease 2019, que é um estudo observacional que decorre desde 1990 e analisa os principais fatores de risco de mortalidade e morbidade com as doenças mais comuns, as melhorias na dieta podiam prevenir 1 em cada 5 mortes no mundo. Uma coisa tão simples que está na nossa cozinha, está nos supermercados, poderia prevenir 1 em cada 5 mortes no mundo. Este é o poder de uma alimentação saudável. As doenças cardíacas, as doenças cardiovasculares, que são a principal causa de morte no mundo, são largamente causadas pela má alimentação e pelo mau estilo de vida. E matam cerca de 18 milhões de pessoas por ano. Em Portugal, 30 mil pessoas por ano. É a principal causa de morte. Uma principal causa de morte que é prevenível na grande maioria dos casos. Eu no livro até uso um exemplo que é, imaginem que teríamos uma organização terrorista que matava 18 milhões de pessoas por ano. Estaríamos a fazer de tudo para acabar com ela. No entanto, pouco se fala sobre as doenças cardiovasculares que são causadas pelo estilo de vida e não precisamos de grandes avanços tecnológicos para as impedir, pelo menos na sua maioria. Segundo o Global Burden of Disease, apenas 3 fatores dietéticos, 3 fatores de risco, são responsáveis por 50% das mortes e 66% dos anos de vida passados com incapacitação por doença. Estes fatores de risco são o baixo consumo de cereais integrais, baixo consumo de fruta e alto consumo de sódio. Só estas 3 coisas simples são responsáveis por mais 50% das mortes. Outros fatores de risco incluem o baixo consumo de frutos secos e sementes, baixo consumo de vegetais e baixo consumo de ácidos gordos ômega 3. A maioria da população come açúcar a mais, alimentos processados a mais, carne a mais, especialmente carne vermelha e carne processada a mais. E agora, atenção nesta frase aqui da Organização Mundial de Saúde. As principais causas das doenças crónicas são conhecidas. Se eliminássemos esses fatores, pelo menos 80% das doenças cardíacas, AVCs e diabetes de tipo 2 seriam prevenidos. Mais de 40% dos cancros seriam prevenidos. Com um estilo de vida saudável, com uma dieta saudável, conseguiríamos prevenir tudo isto. Nós, neste momento, temos uma epidemia de doenças cardíacas, uma epidemia de diabetes, e a solução é fácil. Não precisamos de uma vacina, não precisamos de enormes avanços tecnológicos, precisamos de hábitos saudáveis. Então, isto leva a uma parte muito importante e a uma questão muito, muito comum e pertinente, que é: quem adota uma dieta vegana vive mais anos? Tem menos doenças? E a resposta é muito simples. Não sei se conseguem ler, não sei se está grande o suficiente. Depende. Porque, mais uma vez, o facto de seguirem uma dieta vegan não me diz o que é que vocês estão a comer. Diz-me só o que é que vocês não estão a comer na parte dos produtos de origem animal. Então, depende. E, de facto, quando eu estava a fazer uma revisão da literatura científica nos estudos que comparam dietas veganas com dietas omnívoras, numa população geral ao longo de muitos anos, há uma grande falha na literatura. Aliás, há várias falhas na literatura. Por exemplo, nos estudos comparativos, nós temos aqui os estudos comparativos têm um problema enorme, que é, em primeiro lugar, quase nenhum estudo faz uma distinção entre dietas vegetarianas e veganas, porque isso pode ser muito diferente. Depois, esses estudos todos que nós vamos ver aqui são quase todos realizados na década de 70 e 80, quando a informação sobre dietas vegetarianas e veganas era extremamente reduzida e possivelmente essas dietas eram menos saudáveis. Por outro lado, as dietas da população geral se calhar eram mais saudáveis porque havia um menor consumo de produtos de origem animal e de produtos processados. Então, a grande dificuldade de estudos comparativos é mesmo: há milhares de dietas omnívoras, tipos de dietas omnívoras, e há milhares de tipos de dietas veganas. Então, o rótulo não me diz grande coisa. Para perceberem melhor, têm que abrir os estudos, ir ver a dieta de cada grupo e tentar perceber o que é o benefício de cada coisa. O que é o benefício, qual é que é o grupo que consome mais fibra, qual é que é o grupo que consome mais frutas, mais leguminosas, tudo isso. Idealmente, aquilo que nós queríamos ver no estudo era uma população significativa
que vivia toda no mesmo local, para os fatores ambientais serem os mesmos, e seguia uma dieta omnívora de acordo com as recomendações nutricionais em vigor. E, no outro lado, um grupo de população significativo que vivia também no mesmo local, que seguia uma dieta vegana, mas também de acordo com todas as recomendações. E teriam que fazer isto durante 10, 15, 20, 30 anos. Ou seja, provavelmente nunca vamos ter este estudo. Por isso, nunca vamos saber isso. No entanto, temos algumas indicações, temos algumas coisas importantes. O melhor estudo que nós temos, de facto, são os 2 estudos dos Adventistas, Adventistas 1 e 2. Os Adventistas são um grupo religioso, estes aqui em específico são de Loma Linda, na Califórnia, e Loma Linda, na Califórnia, é uma zona azul. As zonas azuis são as 5 zonas do mundo identificadas com uma maior percentagem de centenários, pessoas que vivem mais de 100 anos, per capita. E são zonas muito estudadas, porque de facto é a maior esperança média de vida do mundo e têm muitos centenários. Então nós temos que ver o que é que eles estão a fazer para resultar também ao nível da saúde e tentar emular isso noutros lados. E o estudo dos Adventistas é muito bom, e é muito interessante, em primeiro lugar porque é na Califórnia. E é muito estranho termos uma zona tão saudável num país com níveis de doenças causadas pelo estilo de vida tão grandes como é os Estados Unidos. Depois é muito interessante porque vivem todos no mesmo sítio, o que é ótimo. E dentro daquele grupo há várias populações. Há pessoas omnívoras, há pessoas pescetarianas, ovo-lacto-vegetarianas e veganas. E então é a melhor evidência que temos porque de facto é dos poucos estudos que conseguiu destrinçar a diferença entre estes fatores. A partir da análise estatística, depois de seguirem a população durante muito tempo, e aqui seguiram durante décadas e décadas, aliás, o estudo dos Adventistas 2 ainda nem terminou, só temos resultados preliminares. Depois de seguirem a população e utilizando a análise estatística, é possível dizer, ok, é este o comportamento que faz com que as pessoas vivam mais. E o que é que os estudos adventistas concluíram? Em primeiro lugar, concluíram que a população vegana, dentro daquele grupo todo, que já agora é um grupo bem mais saudável do que a população geral, é a única população que tem um índice de massa corporal saudável, o que é fascinante. Mesmo comendo mais ou menos as mesmas calorias. Depois, a população vegana registra as menores taxas de diabetes, doenças cardiovasculares e cancro. A população vegana e a pescetariana registram as menores taxas de mortalidade. É interessante que aqui tenha sido a vegana e pescetariana e não a vegana e ovo-lacto-vegetariana. A população vegana registra 15% de menor taxa de mortalidade ou 10% após o ajuste estatístico para o IMC. Ou seja, mesmo após o ajuste estatístico para comparar as populações umas com as outras, a população vegana parece viver 10% mais, neste estudo. Depois temos outros estudos. Temos o Health Food Shoppers. É um estudo que comparou a população com hábitos saudáveis com a população ovo-lacto-vegetariana. E aqui, mais uma vez, não há distinção entre ovo-lacto-vegetarianos e veganos. Quais é que foram os resultados? Aqueles que seguiam uma dieta vegetariana tinham uma taxa de mortalidade de cerca de 50% menor e apenas 35% dos casos de mortalidade esperados por doença cardíaca. Depois temos o Oxford Vegetarian Study, com omnívoros médios, com a população média, a ser comparada com ovo-lacto-vegetarianos. Aqui alguns eram veganos, mas mais uma vez os investigadores não fazem distinção nos dados, infelizmente. Quais é que foram as conclusões? Aqueles que não comem carne têm uma taxa de mortalidade 20% inferior e uma taxa de mortalidade por cancro 40% inferior, mesmo após excluírem todos os fatores de confundimento, como o peso corporal, hábitos tabágicos, atividade física e isso tudo. Ou seja, mesmo após a análise estatística para porem as pessoas o mais próximas possíveis, com comportamentos o mais próximos possíveis em comparação uma com a outra, os vegetarianos pareceram ter melhores resultados. Depois temos o Heidelberg Study, que comparou populações com hábitos saudáveis com a população ovo-lacto-vegetariana. Mais uma vez, não distingue veganos. Quais é que foram os resultados? Todos os grupos tinham cerca de metade da probabilidade de morrer por qualquer uma das causas em comparação com a população média. Ou seja, esse estudo é muito interessante porque mostra o poder da alimentação saudável. Porque eles pegaram em omnívoros saudáveis e população ovo-lacto-vegetariana média. E concluíram que tanto um como o outro tinham uma maior esperança média de vida do que a população média. Aqui não encontraram qualquer vantagem nos veganos, pelo contrário, estes até registraram uma maior taxa de mortalidade, apesar de não ser estatisticamente significativo. No entanto, os veganos e vegetarianos registraram taxas significativamente mais baixas de doenças cardiovasculares.
cardiovasculares. E este é um padrão comum em quase todos os estudos. Nem todos os estudos mostram que os veganos vivem mais. No entanto, quase todos mostram que, ao nível de doenças cardiovasculares, a nossa causa de morte número 1, de facto parece haver algo de especial na dieta vegana. Então, em 1999, uma revisão sistemática de todos esses estudos. Uma revisão sistemática é uma análise de todos os estudos em que junta a informação para tentar tirar conclusões, ou seja, os estudos já estão feitos e eles vão buscar, aqui neste caso, 4 estudos para tentar traçar conclusões um bocadinho mais fortes. E eles concluíram que aqueles que comem carne ocasionalmente, têm 20% menos probabilidade de morrer por doenças cardíacas e uma taxa de mortalidade geral 10% menor. Aqueles que apenas comem peixe, vegetarianos, têm uma probabilidade de morrer por doenças cardíacas 34% menor e uma taxa de mortalidade geral 18% menor. Aqueles que seguem uma dieta ovo-lacto-vegetariana têm uma probabilidade de morrer por doenças cardíacas 34% menor e uma taxa de mortalidade geral 15% menor. Aqueles que seguem uma dieta vegan têm uma probabilidade de morrer por doenças cardíacas 26% menor, mas a taxa de mortalidade geral é a mesma daqueles que seguem uma dieta tradicional. Aqui não conseguiram encontrar diferenças, porque não tinham uma população vegana grande o suficiente, mas também, porque, como eu disse, os estudos foram todos feitos na década de 70, 80 e inícios dos anos 90. E na altura, havia uma coisa muito interessante que era, os veganos tinham uma deficiência de vitamina B12 muito grande. Algo que já não é encontrado nos estudos mais recentes. Porquê? Por causa disto. Por causa desta informação. Na altura ainda não havia informação nenhuma, não existiam muitos alimentos fortificados, suplementação, nem nada disso. Então a B12 era de facto um problema muito sério. No entanto, hoje em dia, isso já não se encontra. Quando nós hoje em dia fazemos um estudo, e foi publicado há pouco tempo um estudo na Suíça, que compararam o perfil de nutrientes numa dieta de pessoas médias com pessoas veganas, realmente não encontraram diferença na vitamina B12. Isto porque já existe muita informação na parte da dieta vegana que na altura não existia. Temos aqui, agora, o último estudo comparativo, que é o estudo do EPIC Oxford, que comparou uma população média no Reino Unido de omnívoros, vegetarianos e ovo-lacto-vegetarianos. Mais uma vez, não distingue veganos. E esse estudo é o mais recente, em primeiro lugar, mas geralmente foi feito em 2009, mas é geralmente o estudo utilizado para mostrar que os veganos não vivem mais ou que os vegetarianos não vivem mais. Porquê? Porque, de facto, ele concluiu que a taxa de mortalidade para vegetarianos e omnívoros era exatamente a mesma. Tanto os omnívoros como os vegetarianos, neste caso, tinham uma TMP. A TMP é a taxa de mortalidade padronizada. E, normalmente, a TMP é feita por o número de pessoas que se espera que morram no ano em cada 100 mil. Ou seja, em 100 mil pessoas, em Portugal, espera-se que morram 1000 pessoas por ano. E eles concluíram nesse estudo que tanto os veganos como a população média, naquele caso, no Reino Unido, tinham uma TMP 52% menor quando comparada com a população geral, ou seja, tinha uma probabilidade de 50% menor de morrerem em determinado ano. Mais tarde, concluiu-se que os vegetarianos tinham um risco de doença cardíaca isquémica 32 menor do que o grupo dos omnívoros, mesmo após ajustes em fatores de confundimento. Ou seja, aqui, as taxas de mortalidade pareciam ser iguais e tudo, mas um estudo posterior veio analisar especificamente a questão das doenças cardiovasculares e mesmo sendo a taxa de mortalidade geral a mesma, os vegetarianos pareciam ter uma vantagem em doenças cardiovasculares. Agora, qual é que é o grande problema desse estudo? É que se vocês abrirem o estudo e forem ver as dietas de cada grupo, vão-se aperceber que os omnívoros, de facto, eram omnívoros bastante mais saudáveis do que a população geral. Muito mais saudáveis. E os vegetarianos, os ovo-lacto-vegetarianos, não eram nada saudáveis. Consumiam bastante álcool, tabaco, não suplementavam e comiam apenas à volta de 20 gramas de fibra por dia. Quando numa dieta vegana é quase impossível comer 20 gramas de fibra por dia, a não ser que só comam produtos processados, que era o que estava a acontecer aqui. Por isso eu acho esse estudo fascinante para demonstrar que uma dieta omnívora e uma dieta vegana de junk food, nenhuma delas vai ter um grande benefício. Mais uma vez demonstra-me que não é o rótulo da dieta que me vai dizer o resultado. O que me diz o resultado é o que a pessoa efetivamente come. É
perfeitamente possível ter resultados excelentes com uma dieta omnívora, ao nível da saúde, ao nível da performance desportiva, e com uma dieta vegana. Tem que ser as duas bem feitas. Vamos agora então à parte 3, a parte 3 da dieta vegan fitness. Vamos entrar agora aqui um bocadinho já na parte para os atletas. Também há estudos comparativos. Há muitos. Não os vamos ver da mesma forma tão detalhada, mas há muitos. 9 estudos, até à data, compararam atletas de várias modalidades, com vários níveis de treino e vários tipos de dieta e concluem que não parecem haver vantagens ou desvantagens em seguir uma dieta vegana para a performance atlética e ganho de massa muscular, desde que as dietas sejam saudáveis e sigam as recomendações. Este é o resultado de todos os estudos até agora. Alguns estudos mostram uma ligeira vantagem nas dietas vegetarianas e veganas para os exercícios que pedem uma grande força cardiovascular. Ou seja, aquilo que eu falei há bocado da circulação, artérias mais limpas e isso tudo, pode ter aqui algum impacto e há alguns estudos que demonstram isso. Mas ainda é cedo demais para concluir. Ok? No entanto, já sabemos o que é preciso. Que não há desvantagens numa dieta vegana e por isso, não havendo desvantagens aqui, parecendo haver algumas vantagens ao nível da saúde, sabendo que não vai causar sofrimento animal e vai ser uma dieta mais sustentável do ponto de vista ambiental, temos tudo a favor de uma dieta vegan. E vamos entrar então aqui na parte um bocadinho mais prática. Eu vou começar a acelerar um bocadinho, mas prestem atenção. A coisa mais importante que é preciso saber em qualquer dieta, isso aqui não tem nada a ver com a dieta vegana, é a pirâmide das prioridades na dieta. Esta pirâmide põe de baixo para cima aquilo que é mais importante na nossa dieta para conseguirmos resultados. Sejam eles quais forem, para perder peso, ganhar massa muscular, não importa. E eu no livro entro em detalhes nesta pirâmide, até faço uma subpirâmide disso tudo, mas aqui vou só passar assim um bocadinho por cima para vocês perceberem. O degrau de baixo, o degrau 1, diz Energy Balance. O que é isto? É o balanço energético. São as calorias. Isto é o mais importante. Não só é o mais importante, como é o único fator obrigatório para termos resultados. Ok? O balanço energético é a diferença entre as calorias que nós consumimos e as calorias que nós gastamos. Se queremos perder peso, só há uma coisa obrigatória que temos que fazer. Que é comer menos calorias do que aquelas que gastamos. É matemático. Se queremos ganhar peso, temos de fazer o oposto. Comer mais calorias do que aquelas que gastamos. É tão simples quanto isto e é o único fator obrigatório. No segundo grau da pirâmide temos então os macronutrientes, a divisão entre proteína, gordura e hidratos de carbono. Nós precisamos dos três, a partir de qualquer dieta que vocês encontrem por aí que tem de excluir ou gordura ou hidratos de carbono, seja o que for, está errada, ok? E não tem grande fundamento, nem do ponto de vista da saúde, nem do ponto de vista da performance. Por isso, tenham isso em mente. Mais à frente vamos falar um bocadinho mais sobre a proteína, que é a questão um bocadinho mais importante na dieta vegana. No terceiro grau da pirâmide temos então os micronutrientes. Micronutrientes são vitaminas e minerais, tão simples quanto isto. E também são importantes. Temos que atingir a dose diária recomendada de todas as vitaminas e minerais. Ok? E basicamente estes 13 graus são aquilo com que a maioria das pessoas têm que se preocupar. Já se forem atletas, podem também dar atenção aos seguintes, porque qualquer 1 segundo, qualquer 1% de progresso a mais é importante para um atleta. Então temos o nutrient timing. O que é o nutrient timing? É a frequência de refeições, quantas vezes é que comem por dia, e a hora a que comem. Isso não é particularmente importante, como vocês podem ver, é o quarto degrau da pirâmide, não vai fazer uma grande diferença, mas parece ser boa ideia fazer 3 a 4 refeições por dia, dividir o nosso consumo de proteína em 3 a 4 refeições por dia. Se fizerem 3 a 4 refeições por dia, ao nível da frequência, não vão ter que se preocupar muito com o timing da refeição, a hora a que consomem, porque vão estar sempre a fazer a digestão da última refeição. Por isso não há aqui uma grande preocupação. Em último lugar, para a performance desportiva, temos então os suplementos. Como vocês estão a ver, estão em último lugar. Ou seja, se vocês não sabem quantas calorias estão a consumir, quantas precisam, se não sabem os macronutrientes, micronutrientes e isso tudo, não precisam de estar a preocupar com os suplementos. Normalmente os suplementos é a primeira coisa para onde as pessoas vão, mas a primeira coisa deveria ser mesmo o balanço energético. E mais à frente vamos falar um bocadinho de suplementação para a saúde, numa dieta vegan, e suplementação para a dieta, para a performance desportiva. Então, e a proteína? Esta antigamente era a questão mais comum que eu costumava receber, hoje em dia, por acaso, já não.
Já não soube falar muito da proteína, o que é bom sinal, quer dizer que a informação está a passar, mas mesmo assim ainda há muitos mitos e no livro eu passo muito tempo a falar sobre a proteína, obviamente. Então, isto é uma citação da Associação Americana de Dietética. As proteínas vegetais conseguem atingir as recomendações gerais de proteína quando consumidas com diversidade, desde que se consuma energia suficiente, calorias, ou seja, desde que não estejam a passar fome. Estudos mostram que uma variedade de plantas consumidas ao longo do dia consegue suprir todas as necessidades de aminoácidos essenciais. Não há necessidade de consumir proteínas complementares na mesma refeição. Já vamos trinçar aqui algumas coisas. Então, isto em princípio já acaba com vários mitos sobre a proteína, certo? Vamos começar. Quanta proteína que afinal precisamos? Quanta proteína que os atletas precisam? E nós temos que fazer aqui uma grande distinção, que é entre atletas e pessoa média. Porque a pessoa média não precisa assim de tanta proteína quanto isso. As recomendações são apenas 0,8 gramas por quilo. Peguem numa calculadora, multipliquem 0,8 vezes o vosso peso e vão ter aí quanta proteína devem consumir por dia. Geralmente dá a volta de 50, 60 gramas, o que é extremamente fácil de conseguir em qualquer dieta. No entanto, os atletas precisam de mais. E eu no livro tenho esta tabela, que é uma revisão de todas as recomendações de proteína para atletas e para o ganho de massa muscular. Como vocês podem ver, os valores aqui são muito diferentes. Vão desde 1,2 gramas por quilo até 2,4 gramas por quilo. É uma amplitude enorme. Dentro desta amplitude, como é que vocês vão saber onde é que vão estar? Porque pode literalmente ser o dobro. É fácil, vão ter que fazer algumas questões, e eu tenho essas questões também todas no livro, sobre que tipo para descobrirem se precisam de mais ou menos. A primeira questão é muito simples. Qual é que é o tipo de desporto que praticam? É um desporto de cardiovascular, como corrida, andar de bicicleta, ciclismo, tudo isso? Então, se calhar, não vão precisar de tanta proteína quanto isso, podem ficar um bocadinho mais para baixo. Agora, praticam desporto, musculação, halterofilismo, crossfit, qualquer desporto de força que exija muita força, muito desgaste muscular e reconstrução de massa muscular, então aí se calhar vão ficar um bocadinho mais acima e já não diria para ficarem abaixo de 1,4, nunca, 1,4 gramas por quilo. Depois, quantas vezes estou a treinar por semana? Estou a treinar por semana 6 vezes ou 2 vezes? Se calhar aqui as diferenças no consumo de proteína também vão ser muito grandes. Há aqui muitas questões que é preciso destrinçar, mas só mesmo vem do caso a caso. E então, quais são as principais fontes de proteína numa dieta vegana? Já toda a gente sabe, feijão, lentilhas, produtos à base de soja, que já agora não tem problema nenhum, e depois podemos falar isso na parte das perguntas e respostas. Frutos secos também são uma excelente fonte de proteína, não devem ser a vossa fonte principal de proteína, mas se forem a vossa fonte principal de gordura, vão conseguir muitos gramas de proteína extra aqui. Por exemplo, se vocês quiserem consumir a vossa gordura a partir do azeite, o azeite não tem proteína nenhuma. Mas se quiserem consumir a vossa gordura a partir das sementes de abóbora, elas têm 30 gramas de proteína em cada 100. Os frutos secos têm todos entre 20 e 30 gramas de proteína em cada 100. Então, se nós formos inteligentes na forma como gastamos a nossa gordura, digamos assim, como consumimos a nossa gordura, também vamos consumir muita mais proteína ao final do dia. E isto muita gente não se apercebe. É que todos os alimentos têm proteína. E se nós formos inteligentes ao fazer a escolha, não precisamos ter no nosso prato uma fonte gigantesca, única de proteína, porque é o conjunto da refeição que vai fazer os valores da proteína. Sementes, aqui está, e cereais. Nos cereais é a mesma coisa. Se vocês escolherem os cereais certos, se optarem por uma aveia, trigo sarraceno, farelo de trigo, vão ter sempre entre 12 e 16 gramas de proteína em cada 100. O que também é muito significativo ao final do dia. Por exemplo, 100 gramas de arroz pesado em cru tem 7 gramas de proteína. Mas 100 gramas de massa pesada em cru, que tem exatamente as mesmas calorias que o arroz, já tem 12 gramas de proteína. Então, se nós formos inteligentes ao fazer estas escolhas, chegamos ao final do dia e conseguimos ali 50, 60 gramas de proteína de coisas que nem pensávamos que era proteína. Geralmente, na minha dieta, eu como entre 140 e 150 gramas de proteína e nem tudo isso, obviamente, vem de fontes que eu considero super ricas em proteína. A maior parte das vezes vem disto e vem também de vegetais. Se comerem muitos vegetais e optarem pelos vegetais corretos, como o brócolis, como o bruxelas e tudo isso, tem sempre ali à volta de 3 gramas de proteína em cada 100. Se comerem uma boa dose, ao final do dia também vão chegar com 10, 15 gramas de proteína extra. E agora tenho aqui uma comparação que costumo fazer sempre, que é entre um bife e soja texturizada.
A soja texturizada é uma excelente fonte de proteína, não é a forma mais saudável de consumir soja, não devem utilizá-la todos os dias ou em grandes quantidades, mas esporadicamente em quantidades à volta de 50 gramas ou assim, é mais do que saudável e seguro, ok? Não tem que se preocupar com isso. As outras formas de soja, como tempeh, tofu, são mais saudáveis, de facto, mas também não há grande problema com a soja texturizada. E eu costumo fazer sempre esta pergunta: qual é que vocês acham que tem mais proteína por grama? Um bife, que é considerado e visto sempre uma grande fonte de proteína, ou a soja texturizada? Eu aqui não posso ouvir as vossas respostas, por isso vou assumir que é como nas outras palestras, em que algumas pessoas dizem um, algumas pessoas dizem outro. Vamos então ver. O bife, por cada 100 gramas, tem 25 gramas de proteína, 10 gramas de gordura saturada, 4 gramas de gordura, 10 gramas de gordura, 4 gramas de gordura saturada, 70 mg de colesterol e 2,2 mg de ferro. Já a soja tem 50 gramas de proteína em cada 100, o dobro, 1 grama de gordura, 0 gramas de gordura saturada, 0 mg de colesterol e 10 gramas de ferro. Ou seja, do ponto de vista nutricional puro, a soja é uma opção muito mais forte. A soja texturizada é uma opção muito melhor do que qualquer carne. Então vamos agora ver os mitos sobre a proteína vegetal. E há dois. O primeiro é: a proteína vegetal é incompleta. O que é que querem dizer quando ouvem isto? Uma proteína é incompleta quando não tem todos os aminoácidos essenciais. As proteínas são compostas por aminoácidos, ok? É um conjunto de aminoácidos que formam uma proteína, e há 9 aminoácidos essenciais. Uma proteína é incompleta se não tiver um deles. Qual é que é o problema aqui? É que todos os alimentos têm um perfil completo de aminoácidos, à exceção da gelatina, à qual falta um, que é o aminoácido triptofano. Ou seja, todos os alimentos são uma proteína completa, todos têm um perfil completo de aminoácidos. Agora, há alimentos mais altos nos aminoácidos e mais altos noutros. E, de facto, aí surge a ideia de, então temos que combinar os alimentos para obter os aminoácidos. Temos que combinar arroz com feijão para ter uma proteína completa, para ter todos os aminoácidos. Em primeiro lugar, não é para ter uma proteína completa, porque já tens com qualquer um desses alimentos. Em segundo lugar, pode fazer sentido, mas não há grande necessidade. Não há grande necessidade porquê? Porque o nosso corpo tem algo que se chama uma pool de aminoácidos, uma reserva de aminoácidos. E ele faz toda a complementação que é necessária, faz toda a mistura que é necessária. Então não é necessário combinar alimentos por isso, ou pelo menos combinar conscientemente por isso, mas também porque ninguém passa o dia a comer um único alimento, não é? Se vocês passassem o dia a comer um único alimento, se calhar podiam ter problemas com um determinado aminoácido que esse alimento não tem. Como nós comemos uma variedade de alimentos ao longo do dia, é muito difícil não atingir todos os aminoácidos. Aliás, se atingirem os gramas de proteína necessários, vão atingir praticamente todos os aminoácidos ao máximo. Okay? Por isso não têm que combinar conscientemente os aminoácidos, simplesmente comam de forma saudável e atingem os gramas de proteína. E para gravar mesmo isto no vosso cérebro, eu costumo usar este exemplo. Será que a pior fonte de proteína do mundo tem um perfil completo de aminoácidos? Sendo isso, a alface. Vocês acham que, consumindo só alface, amanhã acordo só como alface de manhã à noite? Em primeiro lugar, acham que eu conseguia atingir a quantidade necessária de proteína para um atleta, ainda por cima? E em segundo lugar, acham que eu conseguia ter um perfil de aminoácidos completo? Sim ou não? Nas palestras, normalmente a resposta que eu mais ouço aqui é não. Porque, de facto, é a pior fonte de proteína do mundo. Pode não ser a pior, mas é uma forma de falar. Então vamos ver. Se eu consumisse 2.800 calorias de alface, que por acaso são as calorias que eu estou a consumir neste momento, eu iria consumir 180 gramas de proteína, mais 40 gramas do que eu consumo agora, e como vocês podem ver ali, eu ia atingir e ultrapassar todos os aminoácidos, com a pior fonte de proteína do mundo. Claro que iria ter que comer 20 kg de alface. Mas, se conseguisse comer 2.800 calorias de alface, eu iria ter mais do que proteína suficiente e mais do que todos os aminoácidos suficientes. E é muito importante meterem isso na cabeça, ok? Não saiam desta palestra a dizer que eu referi a alface como uma boa fonte de proteína, porque não é a pior fonte de proteína do mundo. No entanto, como vocês podem ver, até a pior fonte de proteína do mundo, consumida na quantidade suficiente, consegue bater todos os aminoácidos e ultrapassar a quantidade de proteína que praticamente toda a gente precisa. Vamos então falar aqui um bocadinho mais rapidamente sobre a suplementação.
Nós temos dois tipos de suplementação, para a saúde e para a performance desportiva. Para a saúde, especialmente numa dieta vegan, pode ser recomendada a vitamina B12, não só pode ser recomendada, como a vitamina B12 é quase obrigatória. A vitamina D3, o ômega 3, EPA, DHA, opcional, dependendo da vossa dieta, e o iodo. Eu não vou entrar aqui e destrinçar muito cada uma delas, faço isso no livro e também já tenho no meu canal vídeos sobre cada uma delas, porque é um bocadinho mais técnico, mas a verdade é que nenhuma delas tem nada a ver com uma dieta vegan em si, todas elas podem ser encontradas em fontes vegetais, simplesmente tendo em conta a sociedade em que vivemos hoje em dia, pode ser um bocadinho mais complicado e tendo em conta o geral da vossa dieta também pode ser um bocadinho mais complicado, ok? Então, aconselho-vos a ou lerem o livro ou verem os vídeos que eu tenho no canal sobre eles para perceberem se devem suplementar ou não. Para a performance desportiva, nós temos 5 suplementos que funcionam. Já foram alguma vez ao site da Prozis ou a uma loja de suplementos e viram lá 1000 suplementos? Pois é, nós temos 5 que funcionam. A proteína, a proteína em pó, que funciona porque é proteína, conforme temos na nossa alimentação, e é útil do ponto de vista da conveniência. É muito fácil chegar ali e já ter um scoop de proteína. É fácil transportar, dá para fazer muitas receitas e se for uma boa proteína, é saboroso. Então, é só pela conveniência. Sempre que vocês compram um suplemento de proteína, estão a comprar conveniência. Absolutamente mais nada. Até seria melhor consumirem mais leguminosas e isso tudo, porque são ricos em fibra, vitaminas, minerais, antioxidantes, tudo isso. E a proteína não. A proteína é praticamente só proteína, ok? Depois temos a creatina. A creatina é o suplemento de performance desportiva mais bem estudado até hoje e dá-nos um bocadinho de energia extra durante o treino. Não da mesma forma que o café, é de uma forma totalmente diferente através da ATP, adenosina trifosfato. Quando nós estamos a fazer um exercício, uma série, nós estamos a gastar ATP. Quando a ATP acaba, o exercício, a série também vai terminar. A creatina dá-nos mais ATP, conseguimos ter um bocadinho mais de ATP. Também falo muito a fundo disso no livro. Depois temos a cafeína, porque funciona, porque o café dá energia, tão simples quanto isto. Temos a citrulina, que é um aminoácido vasodilatador, quer dizer que melhora o fluxo sanguíneo e assim pode eventualmente melhorar a performance desportiva, apesar de ainda não termos estudos conclusivos sobre citrulina e performance desportiva. Geralmente ela é utilizada no pré-treino para termos um pump maior durante o treino, um maior fluxo sanguíneo, porque fica bonito para as fotos e para o espelho, basicamente é isso. Depois temos a beta-alanina. A beta-alanina tem um efeito semelhante ao da creatina, mas para desportos com durações um bocadinho mais longas. A creatina só funciona mesmo para períodos de esforço ali à volta dos 10, 15 segundos, enquanto a beta-alanina é para períodos de esforço de 2 minutos, 3 minutos. Ou seja, dependendo do tipo de desporto que vocês praticam, pode ser mais útil a creatina ou mais útil a beta-alanina. Então estamos aqui, quase a terminar, o Vegan Plate, o prato vegan, que é uma ilustração de como é que vocês devem dividir o vosso prato. Como vocês podem ver, 1/4 do prato são vegetais, 1/4 são cereais integrais, depois temos leguminosas e frutos secos e temos frutas. No entanto, eu pessoalmente não gosto de ter frutas na minha refeição, passo isso para o pequeno almoço, snacks e isso tudo, e encho o resto com cereais integrais e vegetais, ou depende um pouco do dia. Mas já ficam com a ideia como é que devem dividir o vosso prato. Então, vamos aqui à parte mais nova da minha apresentação. Esta é uma parte que eu nunca fiz, e a falar um pouco sobre atletas veganos de várias categorias. Nesta imagem aqui só tem pessoal da musculação e treino de força, porque é mais a minha área, mas já vamos ver um pouco de todas as áreas. Então, começando aqui pelo Kendrick Ferris. O Kendrick Ferris é um atleta olímpico de halterofilismo e é recordista mundial no clean and jerk. Ele foi o único atleta dos Estados Unidos nos últimos Jogos Olímpicos. Como vocês podem ver, não é propriamente fraco. Esportes de força, é possível. Patrick Baboumian, que esteve aqui ontem, atleta de strongman, recordista mundial do yoke carry, que é este exercício aqui, que ele fez, pensou, com 520 quilos. O máximo que eu consegui foi 300 e dei 2 passos de formiga, digamos assim. Temos o recordista mundial também de log lift, front hold e keg lift. Foi o homem mais forte da Alemanha em 2011. Então, força, já está bem sedimentado que é possível, certo?
Massimo Brunacioni. Esse aqui é menos conhecido porque é italiano e as páginas dele são em italiano, mas ele limpa tudo em todas as competições em todas as competições naturais de culturismo na categoria dele. Okay? Ele limpa tudo e é um atleta vegan. Depois temos a Dotsie Bauch, que é ciclista, foi 8 vezes campeã dos Estados Unidos e conseguiu prata nos últimos Jogos Olímpicos. Temos o Brian Jennings, que é um boxista profissional e é concorrente ao título de campeão mundial de peso pesado, quer dizer que lutou contra o campeão mundial. Scott Jurek, provavelmente um dos melhores atletas de todos os tempos. Ele é o maior ultramaratonista de sempre, tem muitos recordes mundiais e é o tipo de pessoa que corre durante uma semana. Depois temos a Morgan Mitchell, 2 vezes campeã australiana nos 400 metros e atleta olímpica. E já conseguimos ver aqui atletas de todos os quadrantes. Por isso não há desculpa nenhuma. Para todos os tipos de atividades físicas já temos um atleta vegano com performance máxima, ok? Para me despedir, deixo aqui o livro Saúde e Fitness Vegan, já está nas bancas em todo o lado. Deixo também aqui o meu site que tem um e-book de treino e tem programas de treino. E mais uma vez quero só salientar para toda a gente que está a ver e que nunca considerou o veganismo, que eu também nunca tinha considerado o veganismo até uma determinada hora de um determinado dia e no momento assim decidi tornar-me vegan. Por isso acreditem que nunca digam desta água não beberei e até hoje eu digo, e ouço a maior parte dos veganos dizer isto, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Foi adotar este estilo de vida e não é por nada que muita gente diz isto. Não é por o veganismo ser um culto, nada disso, mas muita gente diz isto por alguma razão. Por isso, estou agora aberto para perguntas e respostas, que acho que é a parte mais interessante. Eu não sei bem quanto tempo temos, mas provavelmente quase nenhum, não é? Olha, Rafael, parabéns mesmo. Excelente trabalho. Muito boa apresentação, tem muito conteúdo, né? Bastante conteúdo. Eu que já, estudo já há muito tempo sobre nutrição também, eu gosto, sou aficionado por isso, tinha coisas que eu não sabia, então até te agradeço, para mim também foi bom nesse sentido de aprender. Eu acho que assim, a saúde é um tema também que acho que é um bloqueio, né, para os não veganos se tornarem veganos, né? Pelo menos, poxa, então o teu trabalho é muito importante, porque só com informação que a gente vai mudando a cabeça das pessoas. Se você tiver um tempinho, eu fiquei curioso para saber qual foi a sua inspiração para escrever o livro. Você contou do veganário, da última palestra que você fez, se você quiser falar um pouquinho, se você puder falar um pouquinho sobre isso. Sim, nessa altura coincidiu que eu tive que fazer essa palestra a Lisboa, foi a maior palestra que eu já tinha feito em Portugal. 4 dias antes eu tinha estado em Londres a fazer também uma apresentação no Veg Fest, onde estive com os maiores influencers ao nível mundial na área do veganismo, e isso também me ajudou muito. Mas depois, quando fui a Lisboa, estive no veganário e percebi que, de facto, havia uma grande procura por estes temas, por estes assuntos, mas a pessoa que mais me inspirou foi o Darshit Cantelal, que é nutricionista desportivo, e ele também já escreveu um livro, O Bem Comer, Melhor Jogar, e ele foi a primeira pessoa que eu conheci que escreveu um livro que é um livro que eu considero mesmo de classe mundial. O Bem Comer, Melhor Jogar é um livro de classe mundial, extremamente bem escrito, também com milhares de referências científicas, e eu passei esses dias com ele, fiquei em casa dele, fiz um podcast com ele e tudo isso, e foi aí que eu percebi, espera lá, isto é possível. Isto é algo possível. Eu nunca tinha conhecido ninguém que escrevesse um livro, muito mais um livro tão bom como o dele. Então eu pensei, espera lá, isto é possível. Também vou escrever um livro. E voltei para casa, super inspirado, e decidi, ok, eu vou acabar agora uns trabalhos que tenho que fazer para o mestrado na faculdade, que eram trabalhos também científicos. Tinha que escrever 5 artigos científicos pela primeira vez na minha vida, o que também me ajudou muito. Quando acabar esses 5 artigos, vou aproveitar a experiência e o que aprendi com eles, e vou aproveitar esta inspiração e já as dezenas de guiões que eu tenho escrito dos vídeos que já fiz, porque já todos os meus vídeos tinham um guião científico, e vou escrever um livro. E assim foi, comecei a escrever o livro,
envisionei tudo, na altura escrevi logo o índice inteiro de uma ponta à outra e depois foi só, ok, agora o meu trabalho é simples, vou pesquisar e preencher o índice. E pronto, 2 anos depois, aqui está este bebê, não nas condições que eu queria, eu gostava de fazer uma tour pelo país inteiro, pelas ilhas e tudo, infelizmente a pandemia impede-me de fazer isso, espero vir a fazê-lo mais tarde, quero fazê-lo na mesma e também espero, para toda a gente que esteja a ver do Brasil, também espero ir ao Brasil, porque também era um plano do meu ano e fazer, um plano um plano deste ano e fazer apresentações ao Brasil, mas infelizmente no Brasil acho que será ainda mais difícil do que em Portugal nos próximos meses. Pode contar comigo que eu te ajudo a espalhar, compartilhar ali o teu livro. Pronto, a tua história é uma história inspiradora, né? Te agradeço. Você estava falando na tua apresentação sobre as dúvidas mais frequentes. Antigamente era a famosa, ok, da onde vêm as proteínas, né? E as proteínas. Hoje em dia, quais são as dúvidas que você costuma receber? Hoje em dia é muito mais dividido, já não há aquelas questões que recebia sempre. Ainda recebo algumas. Sobre a proteína já não recebo muito, recebo algumas sobre ômega 3, é muito curioso, já começo a receber só ômega 3, vitamina B12 e vitamina D3 também já recebo bastante, mas agora tenho recebido mais questões ao nível pessoal, mais questões ao nível social, o que também é muito fascinante, porque vê-se que as pessoas já têm a informação, mas é mais a parte social que está ali a impedir qualquer coisa, a causar um impedimento para a transição ou para a pessoa se sentir mesmo confortável. Então recebo muito desse estilo. Muitas vezes, o que achas de namorar com pessoas que não são veganas, não são vegetarianas, não sei o quê. Pá, todo esse tipo de coisa é muito interessante ver isso agora, a diferença, porque nos últimos 5 anos muita coisa mudou na área do veganismo. Tipo, o veganismo cresceu exponencialmente e eu já nem reconheço supermercados. Eu não consegui, no início não conseguia encontrar leite de soja, era raro, e há 5 anos no supermercado médio não conseguia encontrar. E agora já há as marcas brancas todas, já é tudo a preços razoáveis, digamos assim, esse tipo de produtos. Já se encontra Beyond Burgers e todas essas coisas aí em todos os cantos. Pá, foi uma diferença muito grande, mas as perguntas que eu recebo agora mais é mesmo pela questão social e de relações pessoais. Ok. Bom, falando nisso, vamos passar então para as questões que a gente tem aqui no Zoom. A primeira mais votada é do João Taborda. Olá, Rafael, parabéns pelo livro. Já vem a caminho, então é mais um que comprou. Gostava de saber se tem alguma recomendação especial para atletas de atletismo. Aí ele faz uma referência a corridas de 10 quilômetros ou meia maratona. Sou atleta de um clube oficial e treino 6 vezes por semana. Obrigado. Sim, em primeiro lugar, por favor, atinja as recomendações de hidratos de carbono, ok? Porque, apesar de parecer que tudo tem hidratos de carbono, quando nós vamos fazer estudos sobre atletas que não controlam a sua dieta, nós apercebemos sempre que os hidratos de carbono são a coisa que falha sempre. A grande maioria dos atletas consome proteína a mais, porque há um ênfase enorme na proteína, e depois esquece os hidratos de carbono. E os hidratos de carbono são a fonte de energia para o treino, principalmente no sistema de energia que tu vais usar quando vais fazer corridas. Então, certifica-te de que comes hidratos de carbono suficiente, que estás com as reservas de glicogênio cheias, ok? Depois, questões básicas, certifica sempre que estás bem hidratado, muito importante. E se calhar, na parte do atletismo, é mais importante do que nunca o grande consumo de frutas e vegetais e antioxidantes para tu conseguires recuperar bem. Porque isso na musculação é mais fácil do que parece. Porquê? Porque eu vou treinar peito, ombro e tríceps hoje, e vou ficar dorido e tudo isso, mas eu só vou voltar a treinar peito, ombro e tríceps daqui a 5 dias. Tenho todo o tempo do mundo para recuperar. No atletismo, se tu vais correr hoje e correr amanhã, tu vais ter que ter muito mais cuidado com a tua alimentação e vais ter que tentar otimizar muito mais a tua recuperação. Então, muitos vegetais, muitas frutas, claro, atinge hidratos de carbono, proteína, gordura, tudo isso. E se calhar também opta por tentar consumir todos os dias alguns grandes anti-inflamatórios naturais, que seriam gengibre e o açafrão das Índias misturado com pimenta preta. Estes são os 2 maiores anti-inflamatórios naturais que nós encontramos, extremamente saudáveis, não só para a inflamação, mas o açafrão é muito potente na luta contra o cancro, na prevenção de cancro e tudo isso. Eu também, por acaso, também falo disso no livro. E então, tenham atenção a isto tudo. Para além disto,
dorme o suficiente, porque sem isso não vais ter nada, absolutamente nada. Podes suplementar também a beta-alanina, que é capaz de dar aí alguma ajuda, e de resto faz análise e vê se tens alguma deficiência. Boas dicas. Outra questão do Cancha. Olá, Rafael, qual a tua opinião sobre superalimentos? Ok. Isso é uma questão muito interessante. Porquê? Porque não existe definição de superalimento. Superalimento é apenas um termo de marketing, ok? Pode chamar superalimento a qualquer coisa. Normalmente utiliza-se o termo para descrever alimentos que são extremamente ricos do ponto de vista nutricional. Mas isso é muito vago e muito relativo. Porque é que eu considero a kale um superalimento e não considero o brócolis? Porque é que eu considero a spirulina, que é uma coisa que se toma 5 gramas, e 5 gramas será que vai ter um impacto assim tão grande na minha saúde e tudo isso, um superalimento, mas não considero, mais uma vez, os brócolis um superalimento. Isso não faz muito sentido. Então, superalimento é apenas um termo de marketing. Tu come saudável, atinge a dose diária recomendada das vitaminas e minerais e tenta comer uma dieta com uma grande variedade de vegetais, frutas, sementes, leguminosas, tudo isso, e vais estar bem. Há alguns alimentos muito interessantes, por exemplo, a spirulina, clorela, tudo isso, mas à partida não vão dar um benefício assim desproporcional, principalmente em comparação com alimentos que tu comes numa quantidade decente, não é? Boa. Outra próxima questão. Numa dieta para um atleta, podem entrar alimentos como Beyond the Burger e semelhantes? Ou não são bons a nível nutricional? Isso vai depender muito, porque lá está. Essa também é uma questão com a qual nós nos vamos debater muito nos estudos dos próximos anos, que é a comparação entre carnes vegetais e carne, pronto, de origem animal. Até agora só temos um estudo que comparou o consumo de um com o outro e foi para doenças cardiovasculares. E por acaso a carne vegetal parece ser melhor. Mas isso aí à partida já sabíamos, porque pode ter menos gordura saturada, pode ter menos colesterol e tudo isso. Qual é que é o grande problema? É que podem existir dezenas de tipos de hambúrguer vegetal. Então, eu não consigo generalizar se são todos bons ou não. Eu posso dizer que o Beyond Burger, pelos macronutrientes e pelo valor nutricional e pelos ingredientes que tem, não me parece a pior coisa do mundo. E se for comparar com o hambúrguer de carne, provavelmente é melhor. Podia ter menos gordura saturada e tudo isso é verdade. Por isso aqui não será um bom alimento para consumir diariamente. Se calhar é uma daquelas coisas que faz para um dia especial, para convencer alguém, quando queres fazer um churrasco no verão, alguma coisa assim, mas à partida são alimentos para consumir esporadicamente. Já alimentos como o tofu, tempeh e isso tudo, que as pessoas às vezes tentam pôr na mesma caixa de substitutos de carne, mas isso não são substitutos de carne. Substitutos de carne é o Beyond Meat e coisas que tentam imitar a carne. O seitan, tofu e isso tudo não está a tentar imitar a carne, são alimentos próprios em si. O tofu existe há 2 milénios. Por isso, são alimentos que já podes comer com maior regularidade. Ok, última pergunta, que também a gente está um pouco acima do horário. Também, de novo, do João. Normalmente os meus treinos são feitos de manhã, entre as 6 da manhã. São entre 10 e 15 quilômetros com maior ou menor intensidade e costumo fazer o treino em jejum, visto que não vou acordar ainda mais cedo para tomar um pequeno almoço, né? Então dá tempo para fazer a digestão. E pronto, ele pergunta, tens alguma recomendação de snacks para essa situação, para quem acorda cedo e faz um treino de 10 a 15 quilômetros mais ou menos? Sim, a primeira recomendação é aqui que a parte do timing das refeições entra em jogo e é mais importante. Se tu não podes comer antes, isso não tem mal nenhum. Treinar em jejum não tem mal nenhum, desde que estejas habituado a fazê-lo, não parece prejudicar muito a performance. Agora, tenta comer logo uma refeição completa após o treino. Aqui já tem mais alguma importância. Para a pessoa média, como eu disse há bocado, se vai estar a comer 4 refeições por dia, tu vais estar sempre a fazer a digestão de uma refeição e não vais ter aquela necessidade de, após o treino, deixa-me comer o pró-treino, o pós-treino, porque senão vou começar a perder massa muscular, seja o que for, há muito essa ideia. Não, isso não vai acontecer em princípio. Agora, para quem treina em jejum, se calhar a importância do pós-treino é um bocadinho maior. Eu costumo recomendar para quem treina em jejum, pelo menos tentar estar hidratado
isso vai depender um bocadinho das pessoas, porque pessoalmente eu acordo muito desidratado, eu tenho que beber muita água logo de manhã. Sempre foi assim. Então isso vai depender um bocadinho das pessoas. Por exemplo, se eu for treinar logo de manhã, eu tenho que pelo menos ir hidratado e se calhar tomar café, que melhora a minha performance. Especialmente no treino de corrida, irá ajudar imenso a melhorar a performance, se for algo que tu queiras e que estejas habituado, e se for algo com o qual tu lidas bem. Boa, excelente. Bom, agradeço muito o teu trabalho, muito por ter aceito o convite para participar do Veganário conosco esse ano, em 2020. É uma roupagem diferente online, não é? O teu trabalho é excelente, parabéns. Eu te deixo as considerações finais, então. A minha consideração final é aquela que eu disse há bocado. Se calhar a maior parte das pessoas a ver isso já tem interesse no veganismo, ou já são vegan, mas para quem não seja, e mesmo para quem é, podem utilizar isto. É que a maior parte de nós, que são vegans, nunca pensaram em ser vegan até uma determinada altura. Se calhar a maioria de nós até disseram: eu nunca vou ser vegan, nunca seria vegan, nunca seria vegetariano, ou nunca pensaram nisso. E depois aconteceu qualquer coisa e elas decidiram tornar-se vegan, decidiram experimentar, seja o que for. Quer seja tornarem-se vegan do dia para a noite, fazerem um processo, fazerem uma grande redução até chegarem lá, encontrem o caminho que melhor se ajusta a vocês. Há pessoas que estão melhor com uma coisa ou com a outra, mas saibam, como eu disse há bocado, que a maioria das pessoas, e se calhar também podes ajudar aqui, disse que foi das melhores decisões que tomou na sua vida. E de facto, quando lês a ciência, não só ao nível nutricional, mas ao nível ambiental, que também é uma área que eu estudo a fundo, que a minha tese de mestrado é desenvolvida nessa área, na área da alimentação e sustentabilidade. Quando vejo toda a ciência, é difícil não querer adotar este estilo de vida, porque de facto, do ponto de vista ambiental, se não o fizermos, vai ser impossível lutar contra as alterações climáticas. Por isso, se estão preocupados com isso, adotar uma dieta vegan é a maior coisa que cada um de nós, ao nível individual, pode fazer. Não vai fazer uma diferença enorme, ou a maioria de nós não consegue decidir que método de transporte é que vai usar, se é o mais sustentável ou não. A maioria de nós não consegue ter uma casa totalmente sustentável, produzir a sua própria energia, seja o que for, ter energia renovável, mas todos nós conseguimos ir ao supermercado e fazer a escolha mais sustentável. E, de facto, fazer a escolha mais sustentável, neste caso, será a única solução a curto, médio prazo, sem investimento nenhum, para pararmos as alterações climáticas, se ainda for possível. Disseste tudo. Eu não acrescento mais nada. Muito obrigado, um abraço em nome de toda a organização do Veganário. Para você que está em casa nos assistindo, a próxima palestra vai ser às 5, logo mais, sobre o fim da indústria pecuária com Jesse Rees. Não percam, fiquem conosco. Obrigado, Rafael. Obrigado a todos. Obrigado tchau, a todos. Boa. Prazer mesmo.